mas pela... Nós já estamos ao vivo, tá? Mas pela a biografia e todo o material que o senhor me mandou, né? E que eu também eu perguntei a IA, a inteligência artificial, quem é professor Emídio Brasileiro de Goiás? Lima, ela falou tanta coisa, mas tanta coisa, descobri tanta coisa que eu não sabia do senhor, e só coisa boa, viu? Obrigado. O senhor tem mais obras além dessa, Muito né? mais obras, né? Quantos livros o senhor escreveu, professor Emídio? Muitos. Uns 30 e pouco, vamos ver assim. Olha, gente... Eu já perdi a conta. Eu tô no meu quarto e tô assim, apaixonado, imagine 30 e tantas obras. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual hora você vai ouvir e ver esta entrevista. Nós estamos aqui hoje com o professor Emídio Brasileiro, né? É um grande homem que não é de Goiás, mas veio para Goiás e lá na Bahia, e depois que veio para cá, fez muita coisa. Vamos falar sobre todos esses trabalhos, essas obras, né? Essas reuniões e organizações que o senhor trabalhou. O professor Emídio Brasileiro, ele é Emídio Silva da Silva. Emídio Silva Falcão Brasileiro, né? Nasceu dia 19 de fevereiro de 1962. Isso. Em Irará, na Bahia, no Brasil. O que é CILEG? ACELEG. É a Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás. Ah, que legal, porque eu vi a referência e não sabia, e falei, depois em presencial vou perguntar para ele, já escrito. A sua formação acadêmica, gente, olha que lindo. É graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, doutor em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, pós-doutorado em Ciência da Religião, sempre quis estudar a ciência da religião, desde a época que eu era, porque eu sempre fui muito católico, mas eu queria muito estudar a ciência da religião. Mestrado em Ciência da Educação pela Universidade de Lusófona. Às vezes o meu TDAH não funciona, mas eu não estou nem aí também não. Aí a gente vai vivendo. Eu não sei se a doutora Marisley, quando ela veio, se ela assustou alguma coisa, mas isso é normal. A atuação profissional, advogado, professor universitário e pesquisador com experiência em direitos, comportamento humano, educação e religião. Ó, é muita coisa. Autor de diversas obras, vamos falar de um pouco dessas 30 obras, né, que ele acabou de falar, sobre espiritualidade, educação emocional, direito natural, sexualidade. Achei esse tema ótimo. E textos relacionados ao espiritismo e à doutrina cristã. E aí, claro, da ACELEG, né? ACELEG, pronunciei certo? Isso. Professor Emídio Brasileiro, quem é o senhor? Além de tudo isso que eu já falei, quem que é esse grande homem? Não é grande. É maior do que eu. É uma alma esforçada que busca, de algum modo, cumprir seus deveres aqui no planeta Terra. Né? Além do que tem preparado, se o senhor falar alguma coisa, eu sempre vou... O senhor falou uma coisa muito importante. Um homem que cumpre a sua ordem. Que cumpre a ordem. O dever. Tenta isso é muito importante, porque hoje nós estamos perdendo a espiritualidade, nós estamos perdendo o amor, nós estamos perdendo a aceitação de si mesmo. E eu acho que de todos os estudos que o senhor fez, o senhor sempre vai estar falando da humanidade, né? Exato. Da pessoa humana. Exato. O processo de autoconhecimento, ele é contínuo, né? O autoconhecimento faz com que o indivíduo se encontre e encontre o seu caminho. Encontre onde vai se realizar, encontre o caminho para fazer o que gosta. Né? E para ser feliz, né? Tranquilamente, ser feliz. Então, a felicidade, ela envolve uma realização profissional, afetiva, religiosa, social. Né? Então, é um caminho
é um processo de autoconhecimento. Processo de autoconhecimento. Você, por exemplo, eu na adolescência eu fiz escola técnica, fiz o curso de eletrônica. Lá ali perto do Mutirão? Não, eu fiz em Salvador. Salvador. E aí, ou seja, eu entrei na área de ciências exatas, mas minha área de ciências humanas, né? Então, até chegar a ser professor universitário, que é da área de humanas, nossa, eu tive que passar pelas ciências exatas, depois ciências sociais aplicadas, que é o direito, ciências exatas, no caso de eletrônica, fiz o curso de eletrônica, até chegar ao magistério, que era o que eu queria desde o início. Então, ou seja, até encontrar o meu caminho, o caminho do escritor, do professor, do educador, eu passei por outros caminhos que não eram os definitivos, eram caminhos transitórios. Mas o que ajudou nisso? O processo de autoconhecimento. O que eu gosto? Qual a minha vocação? Qual o meu talento? Né? Onde é que eu me encaixo melhor? Né? Aí sim. Aí você vive uma vida prazerosa, uma vida feliz, fazendo o que gosta. Isso. Não é porque meus 2 filhos, da seguinte forma, só 2 orientações. Case com quem você quer, ou se não quiser casar também, e faça o que você gosta. Acabou. Olha, case com quem você quer e faça o que você gosta. Olha que legal. Gente, eu acho que penso que a gente vai aprender muito. Por que eu gosto de fazer entrevistas? Por que eu gosto de perguntar? Uma, porque eu sou filósofo, né, pela PUC, e aí a filosofia me ensina a perguntar e a fazer perguntas. E o outro lado da pergunta é porque eu tenho uma sede muito grande de aprender. E as pessoas acham que a gente vai fazer entrevista porque a gente sabe muito. Muita gente acha, né? Eu falo, não sabemos. Nós gostamos de aprender e por gostar de aprender a gente sabe ensinar alguma coisa. Né? Outra coisa, professor Emílio, o programa Converscote é um programa de fofoca, né? Então, nós vamos falar das suas atividades, das suas responsabilidades, de tudo que você, desde lá da Bahia, vindo para Goiás e dando aula, né? E chegando a esse ponto onde o senhor está hoje, né? Vamos falar de todas essas coisas. Mas antes, eu queria abrir a nossa live dizendo uma coisa muito importante que eu preciso de ler para vocês, né? Na presença do meu querido... dentro da academia nós somos confrades, isso, né? Então, e aí eu queria, olha que lindo que o Hélio escreveu pra gente, né? Pra gente ler todas as lives, porque nós estamos, não sei se você está vendo, que nós estamos em um outro local. Aqui eu quero dar o meu agradecimento a Denise, a Silvana Valsec, a todas as pessoas que participaram conosco lá no Espaço Cora, na Avenida Cora, número 340. Né? Lá tem um espaço lindo e maravilhoso para você fazer seus eventos, suas festas, sua manhã, tarde e noite de autógrafo e outros eventos que você queira fazer. É só contactar com a gente que a gente entra em contato com as meninas de lá, né? E lá tem o Rocinante da Denise, que já é um antiquário já de nome, que tem história aqui em Goiás. E hoje nós estamos no Piquezeiro. É uma produção cultural, é uma casa de produções culturais, que você pode, através da gente, eu também eu vou falar aqui no final, gente, vou tirar esse tempinho, professor, só para dar porque como é a primeira entrevista aqui, eu tenho que, né? Então, nosso programa Converscote tem o apoio da Piquezeiro Cultural, que é essa produtora, né? Um espaço que nasce do compromisso real com a arte, a educação e a cultura popular. Sob o comando do produtor Hélio Martins, meu amigo, né? Ele que abriu essas portas e estamos aqui. Vamos estar aqui todas as segundas-feiras, às 19h30, às 20h30. Aproveita. Não vou me delongar muito, porque eu quero saber da história do professor Emílio. Né? O Piquezeiro se tornou um ponto de encontro para quem acredita que a cultura transforma pessoas e fortalece comunidades. Mais que um espaço físico,
O Piquezeiro Cultural é um lugar de acolhimento, criação e troca de saberes, onde artistas, educadores e a comunidade caminham juntos para construir novas possibilidades. É por isso que contar com esse apoio nos enche de orgulho. Como eu estou, né? Porque foi tão assim, ele abriu as portas, abriu a casa e estamos aí. Então você vai entrar lá, @Piquezeiro Cultural, você vai ver lá, né? Tem uma árvorezinha bonitinha. E aí você vai ver todas as atividades. Espero que Alexandre também divulgue a nossa live, que é o responsável do marketing desse trabalho, né? Piquezeiro, produções culturais, que é muito importante. Estamos aí, vamos que vamos, e estamos que estamos. Antigamente eu falava, vamos que vamos e estamos que estamos. Aí a doutora Marisley, né, falou, Rômulo, não é estamos, é estamos. Espero que ela esteja olhando, ouvindo a gente. E eu falei, gente, é mesmo. E aí depois eu fui percebendo, estando na academia e fazer, né, meus 3 livros, minhas 3 obras, e o outro que eu estou terminando, que Mauri de Castro está me ajudando, a importância de fazer as coisas com calma, com tranquilidade e com qualidade, né? E aí nunca mais falei estamos que estamos, porque não pode mais falar errado, né? Então vamos que vamos e estamos que estamos. No primeiro momento também quero dizer para vocês que existem 3 obras lindas de Rômulo Vaz. E você que gosta de ler e gosta de ler coisa boa, primeiro é O Menino do Alpendre, que é minha biografia. Depois o segundo, Enquanto a Vida Passa, que é o meu livro de crônicas. E depois Não Foi à Toa, Foi a Palavra, meu livro de poemas. Está lá na Amazon, se você não, né, tem aqui em várias, tem aqui na livraria, na leitura, na Nobel, tem no Armazém do Livro, tem várias outras livrarias, mas também você pode comprar lá pela Amazon, né? Vamos lá. Professor Emílio, qual foi o primeiro livro e por que o senhor escreveu esse primeiro livro? Porque eu gosto muito de deixar essa vontade. Fulano escreveu, Beltrano escreveu, por que eu também não posso escrever? Bom, em primeiro lugar, eu quero renovar aqui meu agradecimento, estar aqui com você, né, participando dessa energia, participando desse início do ano de 2026. Na casa nova, na casa nova, né? E se você sempre renovado, nos passando uma energia, uma alegria, que hoje eu acho que o ser humano mais precisa hoje é de alegria, depois de paz. Isso. Né? Alegria leva à paz. Então, para mim, uma honra, um carinho imenso. Obrigado. Né? A Marisley, minha esposa, mandou um abraço para você, sua fã. Né? Nós somos seus fãs. Obrigado. Né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Olha, o escritor nasceu em Goiás. Sim. O escritor. Ótimo. O escritor nasceu em Goiás. Boa. O orador nasceu na Bahia. Então, o orador, o religioso, o ser humano nasceu numa cidade chamada Irará, terra do Tom Zé. Tom Zé me carregou no colo. Olha. Ele jovenzinho ou bebezinho, né? Então, nós éramos vizinhos. Então, o menino sempre gostou eu sempre gostei muito de falar em público, desde os 10 anos, eu sempre gostei de falar em público, né? Ou seja, eu era professor e não sabia, eu pensava que era orador. Mas aí eu vim para Goiás para ficar 2 anos, que eu trabalhava na Embratel. E com 19 anos eu passei no concurso da Embratel, já como técnico em eletrônica, pela Escola Técnica Federal de Goiás. Então, o menino saiu de Irará, passou lá no vestibular da Escola Técnica Federal da Bahia e foi morar em Salvador com minha avó. Olha. Então, eu estudava lá no Barbalho e depois, assim que eu me formei, eu passei na Escola Técnica, eu passei na Embratel. E fiquei na Embratel cerca de 8 anos. E eu vim para cá para ficar 2 anos.
Aí aqui eu entrei na universidade, comecei a fazer o curso de Direito, e eu vim para ficar 2 anos. Eu cheguei aqui no dia 2 de julho de 86. Agora vai fazer 40 anos. Cheguei 2 horas da manhã, de madrugada. Fiquei naquele hotel, o Marmon Hotel. Quando eu acordei, que eu terminei de tomar o café da manhã, comecei a andar pelas ruas de Goiânia, a Avenida Goiás e a Anguera estavam cheias de lixo. Estava tendo greve dos garis. Mas mesmo com tanta greve, eu liguei para um amigo meu de Goiânia e disse: Rubens, sua cidade está toda suja, mas acho que eu não volto mais daqui, eu não saio daqui. O meu amor por Goiânia é muito forte. Quando eu tinha cerca de 8, 9 anos, eu gostava de colecionar cartão postal. De Brasília, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo. Mas eu cismei que eu queria cartão postal de Goiânia. Não foi de Cuiabá, não foi de Boa Vista. Eu tinha cartão postal de Recife. Mas eu queria cartão postal de Goiânia. E eu colecionava a revista em quadrinho, revista com almanac diz, e tinha um menino de Goiânia que gostava de trocar a revista. E eu mandei uma cartinha para ele: olha, eu te dou 5 revistas se você me mandar um cartão postal de Goiânia. Aí ele me mandou 2 fotos, preto e branco, de uns prédios aqui de Goiânia. E eu animado, falei: mãe, aqui ó, um menino de Goiânia me deu 2 fotos. Lá não tem cartão postal, não tinha cartão postal. Sim. Década de 60. Não tem cartão postal, mas ele me deu essas 2 fotos de Goiânia. Eu fiquei tão feliz com aquelas 2 fotos de Goiânia. Sem saber que anos mais tarde eu estaria aqui morando aqui. Então eu cheguei aqui e disse: daqui eu não saio. E na hora de voltar eu pedi demissão da Embratel para não voltar. Aqui é meu lugar. Não tinha nem terminado o curso, estava no 2º ano do curso de Direito. Então, foi, ou seja... Que coragem, professor. E que coisa aquele menino lá atrás, com coisa com Goiânia, ou seja, estava traçado o destino. Na época que o senhor estava na Bahia, que eu estou lembrando da doutora Marisley, o senhor não escrevia nessa época, quando menino? Escrevia muito. Escrevia? Eu escrevia cerca de 500 cartas por ano. Todos os dias eu escrevia e todos os dias alguém recebia uma carta minha. Olha! E qual que era esse projeto? Como que era esse projeto? Eu escrevia, que legal! Eu escrevia cartas. Foram milhares de cartas. E meu pai gastava muito dinheiro com o correio. Porque o menino escrevia. E para onde queria essas cartas? Amigos, até vizinho do lado recebia. Todos os meus coleguinhas que eu pegava... Sempre era alguém que eu conhecia. Exatamente. E ninguém respondia nada, evidente que ninguém respondia, mas chegava no final do ano e recebia muitos cartões de Natal. Né? Então, eu sempre gostei de escrever. Ou seja, todos os dias alguém recebia, eu me sentia muito feliz, porque eu queria que todo dia alguém ficasse feliz se eu receber uma carta minha. À mão. Certo. Todo dia eu escrevia uma carta. Então, eram cartas e cartas. E qual que era? Eu gostei dessa ideia que o senhor está falando. Eu chamo isso de um projeto, entendeu? Isso. Tá? Então, esse projeto de escrever, qual que era a intenção de escrever? O que é que o senhor escrevia para essas pessoas? Eu escrevia quase mensagens espirituais. Mas já estava ligada por exemplo, à doutrina? Eu já estava ligado à doutrina. Então eu escrevia, por exemplo, eu pegava uma carta, escrevia para alguém, desejando uma ótima semana, eu escrevia sobre a paz, sobre a caridade, escrevia sobre a fraternidade. Eu escolhia um tema e mandava aquela carta com aquele tema para a pessoa. Que legal. Eu não escrevia carta para contar história, contar novidade. Sim. Eu escrevia uma carta para enviar uma mensagem de esperança, de otimismo. Isso. E o senhor teve retorno, assim, por exemplo, olha, Emílio, eu gostei. Não, o pessoal gostava, né? É evidente que eu tinha, pouquíssimos respondiam as cartas, né? Mas pessoalmente o pessoal, gostei da sua carta e tudo, mas eu recebia mais cartão de Natal. No final do ano, todo mundo mandava cartão de Natal. Porque eu mandava para alguma pessoa, por exemplo, 3 ou 4 cartas por ano.
Entendeu? Então, essa vontade de escrever existe desde garoto, desde quando eu aprendi a escrever. Eu sempre gostei tinha aqueles envelopes, papel pautado, escrevia, às vezes 2, 3, 4 páginas e mandava a pessoa. Homens, mulheres, idosos, jovens, gente da minha idade. Então, eu gostava de escrever. Aí chegou um momento que eu falei, agora está na hora de eu parar de escrever, agora eu vou escrever livros. Olha! Agora eu vou escrever livros. Quem quiser ler as minhas mensagens, vou ter que ler os meus livros. Então, quando eu cheguei em Goiânia com 24 anos, hoje eu estou por fazer agora 64, ou seja, 40 anos, né? Eu aí falei, a partir de agora eu vou escrever livros. Então, meu primeiro livro, eu cheguei aqui em 86, ele foi escrito em 87 e lançado em 88. É a obra, uma das obras brasileiras mais vendidas. Vendeu cerca de 80 mil exemplares. O livro Um Dia em Jerusalém, que eu escrevi no auditório da Embratel em 2 dias, no feriado de Corpus Christi. Ouvindo a música do CD, naquele tempo que era CD LP, né? O Richard Clayderman. Sei. Os 10 momentos, isso, né? Ficava ali furando aquele disco ali, ouvindo, escrevendo. No domingo, quando eu terminei o livro, fiquei emocionado, chorei. Terminei a obra. Um Dia em Jerusalém. O encontro de Jesus com os doutores do templo quando ele tinha 12 anos. O que ele teria falado a esses doutores de forma que os empolgou, entende? Então foi o primeiro livro. E o livro mais vendido. Que eu tenho notícia, eu não consegui com outro livro distribuir tanto. O livro foi traduzido para o italiano, para o espanhol, não foi para o inglês. Italiano e espanhol. Né? E ele está também na Amazon, lá, tem a tradução em não sei se você viu aqui no currículo, né? Tem a tradução em italiano e espanhol. Isso. Então, o primeiro livro, foi publicado em 88. No primeiro ano que eu... Inclusive, esse livro, ele foi publicado pela União Espírita Cearense e ajudou a construir uma ala do Hospital Santo Antônio, que existe em Fortaleza. Então, com a venda do livro. Com a venda do livro. Olha. Eu nunca recebi direito autoral. Sim. Então, toda a venda de todas as edições iam para a União Espírita Cearense, que mantinha o Hospital Santo Antônio. Né? Então, saiu a primeira edição. A gráfica líder, lembra aquela gráfica líder? A líder que publicava. Depois veio, aí sim, o Jaime Câmara, que publicou. Né? Mas o início foi a gráfica líder, que ficava ali na setor universitário. Isso. Eu já busquei, quando eu comecei a escrever e também a levar meu livro para adiante, eu queria ter feito pela líder, mas ela não faz mais, né? Essas informações que eu estou te passando são inéditas. Eu nunca dei entrevista diante de centenas de entrevistas para falar sobre isso. É a primeira vez que eu falo. É uma honra para mim, professor. Obrigado. É muito legal ouvir isso. Então, em relação a... Porque o senhor fez primeiro, foi um curso que o senhor fez para trabalhar... Curso técnico. Isso, um curso técnico de eletrônica. Nos seus livros, todos esses que o senhor já escreveu até hoje, o senhor relata alguma coisa sobre o curso técnico de eletrônica? Não. Isso ficou no passado? Ficou no passado. Certo. Que legal, que bom, gente. Mas eu tenho uma gratidão imensa à escola técnica e uma gratidão imensa a esse curso técnico. Sem esse curso técnico, eu não teria entrado na Embratel. E sem Embratel, não estaria em Goiânia. E sem Goiânia, não teria escritor. Então, sem Goiânia, não teria o curso de Direito. Desculpe a liberdade, professora, doutora Marisley. Então, ela tem que agradecer muito a Embratel por o senhor estar aqui. Exatamente. Olha. E na época, o chefe do distrito, chamado chefe do distrito, era o doutor Djalma Melgaço. Sim. Que era o homem que comandava isso aqui, né? Então, ele me recebeu aqui de braços abertos. De vez em quando eu encontro com ele por aí. E eu tenho uma dívida de gratidão imensa a ele. Parece que teve um livro chamado Tratado dos Evangelhos, que é esse aqui. Não, né? Esse aqui é o Livro dos Evangelhos. Tá. Foi lançado no ano 2000. 2000. O tratado foi lançado no ano 2005.
23, Sei. que é esse livro comentado. Ah, tá. Aqui são os textos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, harmonizados numa sequência cronológica, não é? E depois veio o trabalho de analisar, comentar, dentro do aspecto científico, filosófico e religioso, os textos dos evangelistas. Gente. Então, primeiro veio esse, foi lançado no ano 2000, e depois eu levei cerca de 20 anos para lançar em 2023 o Tratado dos Evangelhos. O Tratado dos Evangelhos é a obra mais importante da minha vida. Eu costumo dizer que eu vim para isso. Sim. Eu vim para escrever o tratado. Né? Então, o Tratado dos Evangelhos é uma obra que vem realmente explicar os Evangelhos de forma clara, de forma científica, de forma filosófica, de forma muito, assim... Eu tenho uma neta de 10 anos, eu devo fazer 11 anos, né? Vou ter 12, que leu o Tratado dos Evangelhos. Olha. Que leu o tratado. Agora eu estou preparando o compêndio da Bíblia, que é o resumo de todos os livros da Bíblia. Os 73 livros da Bíblia resumidos numa lauda só. Nossa! Numa página. Cada livro numa página. Gente. E vou dedicar aos meus 2 netos. Então, o compêndio da Bíblia deve ser lançado ainda esse ano. São 73 livros. Eu já terminei o Antigo Testamento, já concluí, e agora eu estou a entrar no Novo Testamento, até Apocalipse. Que graça. Resumindo, né? É o direito natural e a justiça quântica? É a tese de doutoramento que eu fiz lá em Portugal. Depois de quase 400 anos, alguém da Europa publicou uma tese tratando do direito natural. Porque a Europa praticamente é toda justpositivista. Isso. Não é justnaturalista, né? Isso. Então, o meu orientador me disse, olha, a última vez foi no século tal, e agora eu vim fazer uma tese com física quântica, explicando o direito natural à luz da física de Newton e à luz da física de Planck. Newton fala de ação e reação. Sim. Toda ação gera uma consequência, gera uma reação. Isso. Como será essa reação? Aí é quântico. Por causa do princípio do determinismo. O quântico é como, então? O quântico é o seguinte, o que é a física quântica? É a física que estuda o comportamento do núcleo do átomo, principalmente as características e os movimentos dos elétrons. Então, quando se injeta energia no elétron para que ele saia de uma camada para outra camada, ele se teletransporta, ele desaparece. É o salto quântico. Para onde ele vai, como ele vai, em que camada, ninguém sabe. Então, há um princípio que foi determinado pelo físico Niels Bohr, que é o princípio do indeterminismo, ou seja, o princípio da dúvida. Não se sabe para onde vai aquele elétron. Então, não se sabe como a justiça vai agir. Sabe que vai existir. Vai ter recompensa e vai ter cobrança. No caso, se a pessoa respeita os direitos naturais de alguém, vai ser recompensado. Como? É quântico. Mas vai ser recompensado. De que forma? É quântico. De que forma? A gente não sabe. Mas se desrespeitar os direitos naturais de alguém, virá uma cobrança. Ou seja, o indivíduo vai ser levado a reparar o dano que ele causou. Nossa. Porque todo desrespeito ao direito natural de alguém gera um dano. Dano moral, dano todo espiritual. desrespeito ao direito natural de alguém gera uma cobrança, gera um reparo ao dano. Nossa, gente. Dano material, porque pode causar dano material, dano espiritual, dano emocional, dano psicológico. E aí, essa lei natural vem e cobra. Essa lei natural vem. Agora, como é que ela vem? Aí é quântico. É quântico. A reação... E ninguém sabe. Ninguém sabe. E é claro que a gente não vai fazer a coisa ficar simples, mas é aquilo, o mundo é redondo, tudo que eu faço volta para mim, ele me dá uma resposta. A colheita e a semeadura, a lei da semeadura, vai e volta. Tudo, não tem jeito de eu plantar jabuticaba e nascer uma laranja. Não tem jeito. Olha, gente, tudo é consequência, da natureza tudo é consequência. Nossa. Né? E funciona assim no mundo das relações humanas. Que legal. Vamos falar de mais livros ainda. Mas eu queria dizer para você que nós estamos aqui hoje na primeira entrevista, né, e com o professor Emílio Brasileiro,
aqui no Piquezeiro Produções Culturais, que é aqui no centro, ao lado do Sesc, ao lado da Livraria AB, né, AB Livraria. E aí agora o Convescote acontece aqui, né? Eu tenho a honra de estar aqui. Então hoje, como é o primeiro dia, vai estar dessa forma que você está vendo. Eu não estou com outro aparelho de telefone para ler o que você está participando aí. Muito obrigado, que eu estou vendo aí. Então hoje eu não vou ler, né? Igual eu tenho aquele outro que eu fico lendo, mas devagarzinho a gente vai aperfeiçoando, vendo direitinho. Hoje os copos é um outro copo, uma outra caneca, mas vai ter a caneca do Convescote, né? Que eu peguei emprestada ali na cozinha do Pequizeiro. E aí é isso, vamos que vamos e estamos que estamos. Tá dado o recado. Então vamos lá. Tratado dos Evangelhos, o direito natural da justiça quântica, sexo, problema e soluções. Isso é um título só ou eu estou falando sexo era um não, e problemas e soluções? É um título só. Esse livro, o Direito Natural da Justiça Quântica, foi publicado pela UFG. A UFG publicou a minha tese adaptada a livro. Né? A UFG publicou esse livro, tem também no site da UFG. Né? Então é um dos livros importantes, porque diz respeito à nossa tese. Claro. Sexo, problemas e soluções, tem um que é só sabedoria. Um livro fininho, é um livro de bolsa. Um dia em Jerusalém, a caminho do deserto, educação emocional, educação sexual, inteligências emocionais. Isso são o que o senhor fala ou é o nome dos livros, professor? Título. O livro dos Evangelhos, que é esse aqui, isso. Então vamos falar um pouco sobre cada um deles: sexo, problemas e soluções, sabedoria. Sabedoria foi um dos antigos, assim, como seria? O Sabedoria foi lançado em 2001 pela AB Editora, nossa vizinha. Nossa vizinha aqui tem, nosso vizinho tem aqui. 7 livros nossos aqui. Nossa. 7 livros, né? Então, o livro Sexo, Problemas e Soluções é um livro espírita, evidente, é um livro espírita, mas nós lançamos o Educação Emocional, o Sexo Nosso de Cada Dia, a Outra Face do Sexo. Sim, né? tem aqui. Tem aí, que foram publicados aqui pela AB. É que nós, a Marileia, fizemos uma grande pesquisa, 2 grandes pesquisas a nível nacional. As dúvidas do povo brasileiro sobre sexo, tem no nosso canal do YouTube. A Rede Globo nos deu cobertura, o programa Fantástico divulgou esse trabalho. Divulgou as dúvidas do povo brasileiro sobre sexo, depois o comportamento sexual do brasileiro, e depois fizemos uma outra sobre o comportamento emocional do brasileiro, quando nós lançamos o livro Educação Emocional e um outro livrinho, Inteligências Emocionais. Então, o nosso trabalho sobre sexualidade está na Enciclopédia Universal sobre Sexualidade. O nosso trabalho é muito conhecido. O nosso trabalho é mais conhecido fora do Brasil do que aqui no Brasil. Eu fico tão triste com isso, mas é uma Para realidade. você ter noção, por exemplo, eu tenho biografia na Wikipédia em alemão, que eu não sei ler o alemão. Mas eu não tenho biografia na Wikipédia em língua portuguesa. Oh, meu Deus. Vamos acordar, gente. Você vê, Sim. né? Você vê, é impressionante. Então, nós fizemos uma grande pesquisa, claro que o programa, a Rede Globo deu cobertura, o programa Fantástico, vários jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, revistas Veja, Isto É, o programa Manchete, a Rede Manchete. Nós escrevíamos para a revista Manchete sobre comportamento, né, na área da sexualidade. Né. O que me levou a fazer esse trabalho? A medicina legal, que é uma matéria que a gente estuda no direito. No último ano terá medicina legal, que estuda psiquiatria forense, sexologia forense, psicologia forense. E eu empolguei com esse tema. E daí fomos a campo, fazemos todo tipo de pergunta e depois lançamos a pesquisa. E em decorrência da pesquisa lançamos o livro. Explicando o que é sexualidade, o que é sexo, como sendo uma lei de ação, de atração que existe, não é? Em todos os reinos da natureza, explicando, seguindo um pouco da linha da medicina legal sobre as questões da sexualidade humana, não é? Os fenômenos,
E aí a gente aprende que a questão sexual está muito ligada à questão afetiva. E a questão afetiva é mais complexa. A questão afetiva é mais complexa. Né? Porque o afetivo, ele move todo mundo, todo o movimento das ações humanas. O movimento social, sexual, psicológico, familiar, social. O lado afetivo nos envolve. Nós estamos aqui por causa do afeto. Nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa muito por causa do afeto. Tem um psicólogo chamado Emílio Mira e Lopes. Ele escreveu um livro chamado Os Quatro Gigantes da Alma. E nos últimos momentos da vida dele, ele chamou seus discípulos e lhes disse: tire o sexo do centro da vida psicológica. Freud não tem razão. E coloque no centro da vida psicológica do homem o medo. O medo. O medo. A gente faz ou deixa de fazer as coisas pelo medo. O medo é o maior obstáculo do ser humano. Né? E como é que a gente vence o medo? O afeto. Quando você ama, você não tem medo. Né? O lado afetivo. Né? Então, se tem um medo que nos impede, que nos... Quando eu amo, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Quando eu amo, você enfrenta todas as dificuldades. Você transforma o medo em força. Em força, em motivação. Entendeu? Então, estudar sobre a sexualidade humana foi muito interessante e eu devo muito isso ao direito, à disciplina, que é uma ciência, medicina legal. E daí nós lançamos aí, ó. E aí saiu a pesquisa sobre o comportamento sexual do brasileiro na época. Até hoje, a maior pesquisa sobre comportamento sexual que foi feito por nós, o Marisley e a gente. Olha, que legal, hein? Eu vou falar com a doutora Marisley para a gente fazer umas oficinas, né, sobre esse assunto, levando para as escolas, para as empresas. Isso é muito legal. Muito legal. Eu trabalho com as minhas dinâmicas e vocês vão com a teoria. Legal. Olha, eu viajando na maionese, professor Emílio. Mas vamos lá. Eu queria também agora que o senhor entrasse um pouquinho, que a gente já percebeu toda a escrita do senhor, já entende. Eu queria que o senhor falasse, primeiro foi a Academia Espírita? Ou primeiro foi a Academia Goianiense? Primeiro foi a Academia Goianiense. Foi a Academia Goianiense. Um mês depois, a Academia Espírita. Certo. E por que esse desejo? De onde saiu? Vendo o que o senhor foi percebendo? Porque, assim, eu não sei se alguém vai achar ruim ou não, mas eu só disse uma coisa. O meu desejo profundo era de entrar na Academia Goianiense. Não, claro, não estou jogando isso, né, para fora, mas assim, eu não tinha vaidade de ser da Academia Goiana. Aí todo mundo falou, não, logo você vai estar igual a Fernanda Montenegro. Eu falei, não, eu não tenho essa vaidade, não é isso que eu quero. Mas eu queria estar na da minha cidade, sabe? Para contar a história da minha cidade, para falar disso. Isso é uma parte. Romulo, apesar de eu ser muito extrovertido, de ser professor, de falar e tudo, eu tive essa vida de professor e de escritor, é uma vida muito isolada em termos social. Em sala de aula você não convive com as pessoas. Você ali está apenas, o professor é um transmissor de conhecimento. De informação. Você não conversa, você não convive. Né? Então, essa falta de convivência sempre me colocou ter uma vida social extremamente restrita. Passei a minha vida, meus filhos cresceram vendo o pai escrevendo dentro do escritório ali, o tempo todo, né? Mas eu recebi tanto carinho dessa cidade. Essa cidade abriu as portas. Essa cidade me deu a oportunidade de estudar à noite. Na Bahia, em Salvador, não tinha curso à noite. Era o curso durante o dia, não tinha jeito. É como tem a tese aqui, eu trabalho e como, eu estudo e passo fome, né? Então, olha só, uma pessoa que chega numa cidade com 24 anos, fez o curso de Direito, se casou, né? Aqui mesmo comecei a fazer os cursos de pós-graduações, né? Especialização em educação, em sexualidade. Acolhido por esse povo. Então, a ideia da Academia Goianiense de Letras foi uma espécie de presente que eu quis dar à Goiânia. Olha. Quando nós chegamos aqui em 86, em 87 teve o programa do SESC. E um leão da Marial lá que pegou o menino.
uma confusão. E eu falei, meu Deus, eu cheguei aqui, só coisa triste de Goiânia. Mas eu vou fazer alguma coisa para honrar esse lugar. E foi que veio a pesquisa. E saiu casal, depois você entra no meu canal do YouTube, teve YouTube Vídeos. Casal de Goiânia faz pesquisa sobre sexualidade. Eram as maiores reportagens daquele domingo. Na época o prefeito era o Nion Bernardes, ligou para a cara da gente, não conhecia a gente. Quem é essa pessoa de Goiânia que põe Goiânia lá em cima? Porque Goiânia só estava aparecendo Sucesso. Ninguém queria nem apertar a mão da gente. Então eu falei, eu vou fazer alguma coisa, porque eu amo Goiânia. Isso. Eu amo Goiânia. O primeiro livro que eu escrevi, o de Jerusalém, eu dediquei a Goiânia. É um amor de outras vidas, né? Sim. Então, foi algo que eu queria. Eu falei, vou me sacrificar, porque eu não gostava de sair do meu casulo. Eu era o orador e o professor e o escritor. Eu vou fundar uma academia para Goiânia, porque não tinha. Mas aí, quando eu pensei nisso, já teve gente que pensou. Na década de 70, os estudantes de Direito de Anápolis fundaram a Academia Goianiense. Foram eles que fundaram. Mas não registraram, a coisa não foi à frente. Né? Depois o doutor Geraldo Coelho Vaz também, com o Sobariani, que também, desde o início, que deram parte da Academia Goianiense, tiveram essa ideia também. Mas a coisa não andou. E aí eu falei, não, agora, você viu o que o amor faz, né? Agora vai existir. A academia agora está com 25 anos, né? Então, eu falei, agora vai existir. Registramos a academia. Olha que legal. E tudo. Motivo, amor por Goiânia. E aí tivemos o apoio da Goiana, o apoio da Feminina, o apoio desses escritores maravilhosos, Bariano Hortêncio, Geraldo Coelho Vaz, pessoa Bira, gente, assim, a Academia Goianiense de Letras, a Malu, né? Ela veio amparada pela Goiânia e pela UB também, né? Então, o pessoal abraçou a ideia, eu fiquei feliz. Eu fui presidente só os 2 primeiros anos. Depois acabou. Aí depois veio o Osmar Pires, a Malu, o doutor Edenor e agora a Marisley. Né? Então, o que me levou? O meu amor por Goiânia. Aí, em decorrência do meu amor por Goiânia e da existência da Academia Goianiense de Letras, nós resolvemos também fundar a Academia Espírita de Letras. Aí o meu amor pela doutrina espírita. Sim. Então, o meu amor por Goiânia, em termos de fundação de academia, precedeu o meu amor pela doutrina. Veio primeiro. Goiânia veio primeiro. Olha que legal, hein, gente? Que maravilha. E aí nós temos 25 anos de goianiense e de espírita. Exato. A Academia Espírita fica no Paternão Center, lá no 14º andar, ainda tem sede própria também, 2 salas lindas, uma estrutura maravilhosa, né? E está lá a dona Messia Aguiar e o senhor Raimundo, que são os presidentes, ela é presidente e ele é vice-presidente, né? E está aí funcionando bem, com oficinas, com trabalhos excelentes. É a primeira academia de letras espíritas do Brasil, do mundo. Olha, do Brasil? Do Brasil, do mundo. Olha que gracinha. Então, ou seja, a Academia Espírita surgiu porque o escritor espírita não tinha espaço nas instituições espíritas. Sim. Ele entra no casa espírita e queria treinar, ou parte para a doutrina ou parte social. Isso. Não tem um trabalho de literatura. Ele faz nos domingos, ele faz nos feriados. Ou seja, não existia uma instituição que abrigasse esse escritor espírita, estimulasse para que ele dissesse, eu pertenço à instituição espírita. Porque muitos escritores espíritas estavam fazendo o seu trabalho isolado. Até isolado, até de certo modo, incompreendido, porque ele tinha que se afastar das atividades daquele centro espírita, porque ele tinha uma atividade para fazer, que era espírita, mas não estava inserida na instituição. Nossa, gente do céu. Então veio acolher o escritor espírita. E a Academia Goianiense de Letras veio acolher os escritores de Goiânia ou de outros lugares. Um dos grandes objetivos da Academia Goianiense é de abrir para todo escritor, especialmente de Goiânia. Né? Ou seja, acolher todos eles como membros correspondentes, como membros honorários ou como membros efetivos, criando esse modelo aí da Academia Francesa de Letras. Sim, né? Isso.
Então, agora como é que ela surgiu em termos legais? Da Academia Aparecidense de Letras. A Academia Goianiense de Letras, na nossa gestão, ela foi organizada pelo Donizete e o Cláudio, que fundaram a Academia Aparecidense de Letras, que veio primeiro. Uhum. E a ideia da fundação da Academia Aparecidense de Letras veio da Marisley, porque o Donizete era aluno dela. Uhum. Então, ela influenciou a fundação da Academia Aparecidense de Letras. Entramos primeiro lá, e por influência da Academia Aparecidense de Letras, tivemos a ideia de criar essa academia, mas que a ideia que já foi concebida anteriormente, né? E aí surgiu a Academia Goianiense. Eu falei, poxa, se eu estou em Aparecida, mas e Goiânia? O meu amor por Goiânia. Uhum. Aí surgiu, porque eu já estava, a Marisla e eu, pertencíamos à Academia Aparecidense de Letras. Legal. Eu sou de Urutaí, né? E estive lá esse final de semana e eu conversei com a secretária de Cultura para a gente poder estar criando a Academia de Urutaí, né? Eu não sei qual seria, para mim era Academia Urutaiense, mas parece que é um outro termo, não é urutaiense como goianiense, como outras mas vamos lá. Professor, em 19 de fevereiro de 1962, o senhor nasceu. Exato. O senhor é filho de João Falcão de Albuquerque, brasileiro. Então, Um alagoano. Isso, um farmacêutico. Olha que gracinha. Exato. O senhor é filho da dona Genuci Silva Falcão, brasileiro. Enfermeira. Gente, mas o senhor teve assim O senhor aprendeu a cuidar das pessoas através do seu pai e de sua mãe, né? Eles eram cuidadosos. Meu pai é um pai, minha mãe, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe tiveram mais de 1000 compadres numa cidade inteira chamada Irará. Nossa. Meu pai era muito querido naquele lugar. Tanto que ele nunca quis saber de política. Uma vez chegaram assim, disseram assim, Sr. João, o senhor vai ser candidato único pela Arena em MDB. Porque não tinha, ele tinha amigos, né? Ele era um homem que passava remédio para o médico da cidade. Ele era um médico da cidade, de fato. Né? Então, meu pai era muito querido, muito caridoso. Ninguém saía da farmácia sem remédio se não tivesse condição de comprar. Saía com remédio. Olha, gente. E ele fazia de tudo. Sutura, fazia de tudo. Ele fazia de tudo. É porque antigamente nós tínhamos mais farmacêuticos na cidade do que o próprio médico, né? Exato. E aí o farmacêutico faria. Porque eu lembro da minha infância... Meu pai confiava mais num farmacêutico do que ir ao médico num hospital. Eu passava mal? Não, Romulo, nós vamos lá no... Esqueci o nome dele, era lá na 24 de outubro. Vamos lá. E eu ia, tomava um remédio, melhorava e pronto, a vida que segue. Mas tínhamos alguns hospitais e não íamos em hospital. Eu lembro dessa história. O médico prescreve, mas quem fabrica o medicamento é o farmacêutico. Exatamente. Olha que legal, né? Direito natural visto à luz da lei da ação e reação. Nós já falamos pouquinho, mas vamos repetir novamente. O que é esse direito natural? Porque às vezes muitos entrou agora e não ouviu o que o senhor falou. Então depois você escuta desde o comecinho de novo e vamos aprender. Exato. Olha, o direito natural é um conjunto de princípios, de valores. É um conjunto de valores que visam o respeito ao ser humano. A virtude básica preconizada pelo direito é o respeito. O básico é o respeito. Ah, tá. Eu tinha uma pergunta para fazer aqui para você que está dentro dessa linha. Eu queria que você comentasse mais. O amor de outras vidas. Por exemplo, você falou que você veio para Goiânia, que você já sabia que veio para essa missão, porque tinha um amor maior, não sei aonde. Uma coisa. Isso. Como é que aquela criança despertou interesse em ter um cartão postal de Goiânia? De onde veio aquilo? Estava plasmado. E de onde vem pelos seus estudos? Pode falar, se o senhor quiser falar. Devia estar, eu realmente não sei, mas devia estar na minha memória integral, na memória espiritual, que eu teria que estar aqui em Goiânia.
Eu cheguei aqui com 24, estou com 64. Ou seja, eu sou mais goiano do que baiano. Isso. E deixa eu perguntar, você acha que essa memória está dentro da ancestralidade? Não, está no espírito. No espírito. Está no espírito. Está no espírito. Então, esse sentimento de amor por Goiânia, pelos goianienses, pelos goianos, por esse estado, é uma coisa impressionante. Eu estou falando isso, professor, porque eu quero falar aqui, por exemplo, eu que gosto de antiguidade, o amor pelas coisas antigas, pelos móveis, os enfeites e tal, decoração, tem alguma coisa... Do passado. Isso. É o amor por aqueles que trabalham com teatro, que ama, que... Isso. Né? Tem alguma coisa no passado? Eu já trabalhei com teatro também. É? Eu amo teatro. Olha... Com meus 14, com 15, 16, 17, quase 18 anos, eu fiz teatro lá em Salvador. Me apresentei lá em teatros famosos, Teatro Castro Alves, peças maravilhosas. Eu acho que o teatro é uma grande escola. Uhum. É a grande escola da vida. Todo curso deveria ter teatro. O que é o Tribunal de Júri? É um teatro. Sim. Né? O teatro ajuda o indivíduo a se entender, a se conhecer, a perceber que ele é um indivíduo, mas que ele pode representar papéis. E que ele não pode se confundir com os papéis. Exatamente. E a dificuldade é você perceber isso. Porque às vezes você se absorve tanto por determinado papel que você quer ser aquele papel, que não é sendo aquele papel. Isso. Por causa de carência, de problemas, alguma ou coisa. por vocação mesmo. Por vocação. Né? Eu me lembro que eu assisti aquela novela Vamp, onde tinha lá aquela atriz que era, na novela, uma excelente cantora e quase que ela deixa de ser atriz para ser cantora. Lembra daquela atriz, a menina que foi pega pelo Vlad, né? Isso, Isso, qual é o nome da atriz que eu esqueci agora? É aquela do... Ela esteve numa última novela agora há pouco. Eu esqueci. Ela foi mãe de 2 meninas. Então, essa moça... Ela teve na dança do... Isso, quase que ela ia deixar de ser atriz para ser cantora, porque o personagem cantava bem e as gravadoras foram em cima dela. Olha aí. Gente, é muito lindo. O autor, ele, né, professor Emílio Brasileiro, é autor de diversas obras sobre espiritualidade, educação emocional, direito natural, sexualidade e textos relacionados ao espiritismo e à doutrina cristã. Eu vou fazer uma pergunta, que às vezes eu faço algumas perguntas mais profundas. Por que o espiritismo e não outra doutrina, professor? Veja bem, eu desde garotinho sempre gostei de religião. Na minha cidade eu era o coroinha da igreja. Domingo eu ia para a missa das 7, das 8, das 9. À tarde eu ia para a igreja batista e à noite para o centro espírita. Ou seja, eu sempre gostei da religiosidade. Isso. Onde tiver uma igreja eu estou entrando. Não importa se é um templo budista, se é uma igreja evangélica, se é a igreja católica. Já recebi uma carta do Papa Francisco na época da pandemia, está no meu Instagram, né? Então eu gosto da religiosidade, eu gosto da mística da criatura, de buscar o Criador, né? Então eu gosto disso. Então desde garotinho, desde quando eu aprendi a andar, eu sempre fiquei na igreja. Era coroinha da cidade, com 6, 7 anos. Né? Então eu sempre gostei de religião. Né? Agora, a doutrina espírita é uma ciência, uma doutrina, que me explicou situações que eu não encontrei explicações em outras vertentes teológicas. Mas sem desmerecer essas vertentes teológicas. Né? Então, quando eu li o Livro dos Espíritos, muitas lacunas, muita coisa que estava ali foram preenchidas. Né? Mas eu nunca deixei de ir na igreja, nunca deixei. Mas de forma, hoje mesmo recebi um zap de uma igreja evangélica, muito legal, que fica lá no setor Jaó. Nós tivemos lá, passamos por lá, levei minha mãe lá e tudo. Então, eu sempre gostei da religiosidade. Né? Então, acho que a pessoa precisa buscar essa religiosidade. Claro que há uma diferença de religião, que é o fenômeno de ligação da criatura ao Criador, e as pessoas religiosas, o movimento religioso,
que tem suas limitações também. Onde há ser humano, há limitação. É o homem, né? É o homem, é o ser humano. Né? Mas essa busca pela religiosidade. Lá em Salvador, eu tive a oportunidade de conhecer a irmã Dulce, uma mulher sensacional, uma pessoinha assim que você transcende qualquer tipo de rótulo religioso. Né? Eu não convivi, mas eu conheci o trabalho da irmã Dulce. Eu morava próximo ao Hospital Santo Antônio. Né? Então eu sempre valorizei Billy Graham. Com 16 anos eu conheci um pouco da biografia do Billy Graham. Ou seja, eu sempre valorizei muito aquele que trabalha em prol de fazer com que a criatura se volte para Deus. E aí eu queria continuar essa teoria, esse mistério, esse conteúdo. É o mistério da criatura buscar o seu Criador. Eu acho, eu penso no meu ponto de vista, que nós viemos para isso. Mesmo que a gente está em outra dimensão, eu como homem, como corpo, como pessoa humana, eu estou a caminho, e quanto mais eu chego a conhecer, a entender, a compreender o meu Criador, eu vou ter uma passagem mais rápida, mais tranquila, mais sem problema. Fala um pouco isso pra gente, professor. Isso é muito importante. Existe a ciência mais incrível que existe, é a astronomia. Nós estamos na Via Láctea, um complexo com 940 quatrilhões de quilômetros, com mais de 200 bilhões de estrelas, trilhões de planetas. E a Via Láctea, com essa potência toda, não passa de um ponto luminoso quando você se distancia dela. E você começa a estudar outras galáxias, outros sistemas. Quanta coisa misteriosa, os buracos negros, as supernovas, as estrelas supernovas. Quando você estuda a astronomia, é como se fosse um detento que segura as barras da prisão e fica tentando olhar para fora. Olhar o que tem além da cela. Né? Então, quando você vê tudo isso, você fala assim, gente, não tem outra explicação. Há um axioma da ciência que diz que não há efeito sem causa. Qual é a causa de tudo isso? Aí a doutrina espírita explica. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando você vê essa potência, e se a galáxia vira um ponto luminoso, imagina o planeta Terra. Né? Então, quando você vê, se não bastasse a astronomia, a botânica, a fauna, as coisas da natureza aqui do planeta Terra, eu estou falando de coisas muito além que o ser humano nem tem noção do que existe. Né? Essa vastidão do universo. Para todo lado, para qualquer ponto que a gente direcionar, o universo é infinito. Né? Tudo é de uma grandiosidade. Entender essa mecânica é muito difícil. Eu acho que é mais fácil a formiga tentar entender o computador mais complexo do ser humano do que o ser humano entender uma coisa dessa. Entender que o universo existe mais de 100 bilhões de galáxias. O que é isso? Como é que se concebe? Às vezes eu entendo os ateus. É melhor dizer que não existe Deus do que tentar entender um negócio desse. Porque é complicado. Fica mais cômodo, né? Claro. Fica mais cômodo, filosoficamente falando. Né? Mas é realmente. Agora, embora o nosso Pai seja tão grandioso e tudo, é possível senti-lo. Sentir o seu amor. Sim. Não dá para entender. A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe. A gente, na doutrina espírita, a gente sabe que ele não pode deixar de ser para ser Deus. Agora, o que ele é muito difícil. Nós não sabemos o que é esse ser. Que coisa é essa inteligência? Que tipo de inteligência? Não é nem essa inteligência nossa. A eternidade de Deus não é esse tempo nosso, que é cronológico, que é material. O tempo dele é um tempo inconcebível, a inteligência inconcebível. A transcendência dele existe independente de qualquer coisa. Ainda que ele não criasse nada, ele é. Ele é eterno, nós somos imortais. Né? Então, ou seja,
Então, essa beleza, essa grandeza do Pai, que realmente levou Santo Agostinho a questionar muita coisa, a dizer o que Deus criou primeiro. Eu digo que Deus criou primeiro o tempo. Uhum. O tempo é a tela que ele usou para poder fazer as suas coisas com vida. Aí vem o princípio inteligente do universo, né? Então, a doutrina nos explica, e eu sugiro para aqueles que têm interesse, de lerem o Livro dos Espíritos. E este livro, né? E esse aí é o Evangelho, né? né? Esse aí são os Evangelhos de Mateus. Olha, de tudo que eu li sobre Jesus, nada supera Mateus, Marcos, Lucas e João, que estão na Bíblia. São as melhores biografias. Esse trabalho aqui foi um trabalho de tradução com 8 das melhores traduções do mundo. Do grego, do latim, da língua portuguesa, João Ferreira de Almeida, da excelente tradução da Bíblia de Jerusalém. Então nós juntamos várias traduções para fazer esse trabalho aí. Foram 3 anos fazendo esse trabalho. Gente, tá. Nosso tempo urge, mas eu queria uma última pergunta, talvez, não sei se eu, depois respondendo se eu vou criar outra, mas é fácil escrever? Depende. Se a escrita for técnica, e o indivíduo é obrigado a escrever e ele não tem, ele está fazendo por uma obrigação, fica difícil. Mas se ele faz porque ele gosta daquele tema, porque ele tem afinidade por aquele tema, aí é fácil escrever. E uma coisa muito importante que o senhor tem falado desde o começo, que eu queria também que o senhor explicasse para a gente, é assim, 3 anos para essa obra, 2 anos para essa obra, é tanto, porque tem gente, e aí eu fiz questão desde a primeira vez que eu escutei, faço a sua obra por R$49 e não sei o que, em tantos dias, ou em tantas horas, né? É um absurdo uma coisa dessa, não é, professor? Olha, o tratado eu levei 20 anos, quase 20 anos. Mas um dia em Jerusalém foram 2 dias. Sim, mas depois o senhor foi trabalhando. Então, foi aquela coisa. Exatamente, né? Olha, a inteligência artificial vem ajudar. Uhum. É um instrumento que ajuda, que colabora. Né? É um instrumento que colabora. Mas não dá conta de fazer o que a mente humana faz. Isso. E outra coisa, aquilo que é escrito, assim, não estou falando mal, não tem nada assim, porque tem gente que gosta disso, mas é a importância do senhor estar ali, igual eu faço os meus, é assim. À noite eu gosto de assistir novela. Então eu assisto a novela uma das 3, né, que é das 6, das 7 e das 9, né? Então eu assisto uma das 3 e aí depois eu vou para o meu quarto, na minha cama e começo lá no celular ou então no tablet, eu começo a digitar alguma ideia. Sim. E depois vem. E aí amanhã eu vou aperfeiçoando, depois eu vou aperfeiçoando. Não é aquela coisa que eu ponho lá e tá, quer dizer, ela ajuda e é importante, só que não vai dar essa... Não consegue. Né? Olha, você faz assim, você concebe a inteligência artificial, eu faço um texto e peço para ela revisar o texto. Isso, corrigir. Bem bonito. Português. Bem bonitinho. Uhum. Né? Mas ela não vai competir com a criatividade infinita do ser humano. Não dá conta. Isso aí. Não dá conta. Que bom. Olha, eu estou muito feliz de ter o senhor aqui. Fiquei mais assim, impactado, né, com a sua fala, com todos os estudos que o senhor partilhou. Né? Então, é uma felicidade do ano de 2026 nós começarmos com o senhor aqui. Então, as suas considerações finais para a gente terminar essa entrevista, e eu quero dizer para vocês que esse mês, todas as segundas-feiras, estamos já com os convidados, né? Como eu não anotei a minha primeira aqui, vou justificar novamente, mas eu vou começar a falar todo mês, todas as outras, né? Porque aí a gente vai se organizando, né? Cada dia melhora uma coisa ou outra. E vamos, e mais uma vez, Piquezeiro, muito obrigado pelo carinho de me aceitar aqui, de aceitar o ator Rômulo Vaz, de aceitar o programa Converscote. Estamos aqui, vamos que vamos e estamos que estamos. Suas considerações, professor? Gratidão e parabenizar pelo seu trabalho. É muito agradável participar do seu projeto, do seu programa.
né? Eu falei coisas aqui que não estão em nenhuma entrevista, né? Então, você me deixou muito à vontade. O seu nome é Rômulo Vaz Amor. Amor. Você tem amor, você transpira amor, você ama o que faz. E isso é fundamental para que a gente se sinta bem e sinta que pode contribuir de algum modo para que o ser humano seja mais feliz. É isso aí, é contribuir para que as pessoas Exato. aprendam, né, Exato. percebam. Exato. E aí eu quero dizer para vocês, todos vocês que falaram aqui, muito obrigado, um oi, né, dizendo aqui, tá muito, eu não estou enxergando também, o óculos está aqui, ó. Vai. Zilda Xavier, é amiga do senhor? Jan eu não vou ler todos não, porque tem muita coisa aqui, mas muito obrigado por você estar aqui. Nossa live termina agora, segunda-feira que vem, às 19h30 estaremos aqui de volta. Até lá. Até.